como é que tu conheceu o fisiculturismo esporte? Então, por estar dentro da própria academia, que já tinha fisiculturistas, aquilo foi me encantando cada vez mais por gostar disso. Como é que você foi parar nessa academia? É isso que eu... Como é na que academia, a mulher dessa época, porque agora você me colocou 50 anos, numa época que o esporte Exatamente. era um ovo. Assim, é isso que eu tô falando pra você. Pra mulher, então, era assim... Por isso que eu falei que como eu você conheceu essa academia bodybuilder? Assim? Por isso que eu te falei que eu tinha uma adolescência muito diferenciada, porque eu sempre gostei do treino de verdade. Então eu fui buscar uma academia que tinha isso, que eu me identificasse. Tá. Independente da academia que você entrou, da academia, você gostou tanto que eu você queria aquele mais. treino, aquele treino que mudava a minha mentalidade, que me fazia evoluir, que puxava muito mais de mim, que me transformava. Eu queria aquele treino que me transformava, que me levava muito além dentro daquele ginásio. E eu levava tudo isso para na minha vida. Eu fui descobrindo essa conexão do treino de força com a minha vida, quanto disso transforma a minha mentalidade, né? Então eu fui me desenvolvendo. E aquilo foi me tornando uma paixão, porque eu via as atletas americanas, aquele físico, aquilo me encantava muito, né? E até que um dia, andando no meio da rua, o presidente da época, Gustavo Costa, falou, olha, vai ter um campeonato, a gente vai criar uma categoria chamada Wellness, é esse físico que você tem aqui, daqui a uma semana. Você quer competir? Então eu falei assim, eu vi tudo que eu queria na minha vida ali, no momento eu falei assim, quero competir. Eu não sabia o que era a categoria, eu sabia nada, eu não tinha pré-contest. Categoria Wellness é criação brasileira. No Rio de Janeiro, isso, no Rio de Janeiro, em 2005, em junho. A primeira competição de Wellness do Brasil e do mundo, no Rio de Janeiro, você estava lá. Isso. E aí eu não tinha pré-contest, não tinha carbo, tirar carbo, botar carbo. Eu peguei meu biquíni e ninguém sabia que eu competia, só minha mãe. Eu fui pra lá sozinha de táxi, fiquei em pé, parada. Não tinha um stories do Instagram pra tu postar. Não tinha nada, exatamente, não tinha nada. Então, aí que eu falo pra você, o verdadeiro amor ao esporte. Eu queria fazer por mim, porque era um sonho meu. E sempre, desde o primeiro dia que eu botei o pé no palco, meu sonho era ser uma atleta profissional. Esse era o meu objetivo. Eu não queria ir pro palco testar, fazer só uma competição. Eu queria ser uma atleta profissional. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Como é que foi esse primeiro campeonato pra você? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 29. 29. Você vê o Rogério... Também não você foi vê como tão é que, cedo. Não, isso que eu ia falar. Você vê como é que a minha história cruza um pouco com a história do Rogério, que ele quase 30, quando ele começou no bodybuilding, eu tinha 29 anos. Não era uma menina tão nova, né? Como é que era como foi esse campeonato, o primeiro wellness do mundo? Foi, então, a categoria foi no Teatro Baden-Powell, lá em Ipanema, em 2005. E aí, para poder formar uma categoria, meninas para estarem no palco, começaram a chamar as meninas na academia, na praia, quer competir. As gostosonas da academia. Tipo as cariocas que estavam andando, né? Então não tinha padrão, é todo mundo junto. Deviam ter mais de 50 meninas, porque o número era 45. Na minha categoria era o número 45, tinha mais de 50. Eu fui, não sabia o que tinha que fazer. Você desfila lá e a gente vai, tá bom. Teatro inteiro lotado, eu sozinha no backstage com uma bolsa no chão, em pé, eu vendo todo mundo comer um monte de coisa, pizza, e comia, eu olhava pizza, né? Eu fui no lugar certo. Que loucura. Mas o que é pizza? E pizza e água, outra treinando, e a fisiculturista na minha frente fazendo remando e eu olhando para ela encantada com aquilo. E isso me chamou muita atenção, eu fiquei em pé. Mas eu fiquei em pé e senti um pouco incômodo, sabe? Aquela coisa assim. Quando eu olhei para trás, teve o Rogério parado assim, me olhando, de frente pro atleta dele, que nessa noite foi campeão também. O atrás dele comendo pizza. Ele ficou me olhando assim. João? O João. João. Aí ele falou assim, João, vai lá, faz foto com a campeã da noite. Ele não tinha, a categoria não tinha sido criada. Teve essa visão. Ele não tinha visto. Ele não tinha visto nem a sala com quase 50 meninas, porque tinha uma sala fechadinha, eu estava em pé sozinho, encostado numa parede, sem ninguém. Aí ele chamou o João, falei assim, quando ele foi falar, né, eu falei, eu campeã, você já viu uma sala lotada? Ele falou assim pra mim, eu não preciso entrar na sala, você vai ganhar essa noite. Você tem noção que eu não tinha nem criado a categoria? Só que eu tava tão especialmente num lugar que me fazia realizar um sonho, que eu falei, eu vou dar tudo de mim nesse palco, como eu sempre fiz. E o palco é o meu lugar, assim, eu me sinto muito familiarizada com o palco. Então, teve aquele primeiro momento, chama 10, né, chamei 50, depois fiquei entre as 10, depois fiquei entre as 5. E quando chamaram as 5, que eu realmente ganhei, eu queria procurar ele no final, ele já tinha ido embora. Eu não achei ele no campeonato, ele tinha ido embora, eu ia falar pra ele. Viu ela ganhando ele viu, só que ele não me disse. Ele ficou no final lá no palco. Caraca, é tipo jogo de filme, né? O cara lá olhando. Eu sabia. Isso, Léo. Foi isso, porque assim, quando eu ganhei, que eu fui procurar ele, ele não tava. Depois eu falei, mas você não viu? Ele falou assim, vi sim. Eu esperei você subir, quando você ganhou um troféu, ele foi embora do campeonato. E nesse momento, quando me chamaram para o primeiro lugar, como campeã, o Teatro Baden-Powell inteiro gritando o meu número.
É tudo de cassete que tinha na época, não tinha nada de CD, não tinha nada. Não tinha nada, cara. Era vídeo. Olha quantas meninas. Era muito. Isso aí já estava na seletiva final. Ah, sim, todas descendo a escada, né? Você viu? Olha, e as meninas eram bonitas, né? Então, todas. Imagina a Zona Tem Sul. um aspecto mais saudável, Sim, né? né? Bem diferente da categoria hoje, outra assim, com relação ao proposta aí, físico, né? Dela. E você imagina, tinha aqueles campeonatos de praia. Então ele foi convidando as pessoas que ele via na praia. Inclusive, a gente recebeu as informações seguintes: vocês não podem ter o abdômen marcado, ninguém pode estar marcada e vocês não podem passar nem tinta no corpo, é só um óleozinho. Entendi. Né? Mais natural possível. Mais natural possível. Quando eu ganhei esse campeonato, que aí no backstage mesmo, né, antes de eu competir, o Rogério, nesse momento de tirar foto, pediu para o atleta dele, João, me entregar um cartão dele e falou assim: me procura segunda-feira na academia. Então, quando eu desci do palco... Estratégia, né, Léo? Estratégia. Ah, mas um bom treinador, ele tá de olho. Tá de olho. Ele sabe. Você fica ali só Ele identifica. passando talento. Quando eu desci do palco, eu estava já convidada para fazer o primeiro Mister Rio, o primeiro campeonato estadual. Eu não sabia o que era isso. Eu falei para ele: eu vou para um tal de Mister Rio, que vai ser o campeonato carioca, eu vou fazer você chegar lá, eu vou te preparar. Que nessa época era o mais importante do Brasil. Exatamente. Era o carioca e o brasileiro. É o carioca e o brasileiro, porque na minha época... Mas acho que o Mister Rio tinha um... tinha um nome, ele tinha um glamour, né? na verdade, Eu né? lembro que... Eu não sou dessa época. Eu lembro que os caras mais no meio da minha academia falavam: o Mister Rio é a parada. O Léo, era noite de gala. É noite de gala. Hotel Nacional. É mais aclamado que até o brasileiro. Não, Hotel Nacional. Porque vinha nego de tudo quanto é lugar pra ver. Vou falar Hotel Nacional, hoje você não vai... O Nacional do São Conrado? São Conrado, cara. Aquilo ali era o hotel. Era né? badalado. Irmão, deixa eu te falar, era noite de gala. Vinha a galera pra Zona Sul de Ipanema. Era uma noite especial, o fisiculturismo do Hotel Nacional. Mister Rio. Isso era muito importante pra gente, porque antigamente o esporte, você era obrigada a fazer o estadual. Quem ganhava ia pro Carioca, quem ganhava ia pro Brasil. Então só um, né? Quem ganhava o brasileiro ia pro Sul-Americano, quem ganhava o Sul-Americano ia pro Mundial. Aí que você ia buscar o seu Procar. E se você não ganhasse esse ano, no que vem, no ano seguinte tinha que fazer tudo de novo. E eu passei por essa... Eu tenho, assim, muita felicidade de contar que eu pude passar por tudo isso. Então, sou bicampeã wellness do Mister Rio, sou bicampeã carioca de body fitness, sou bicampeã do Arnold Classic. É muito legal ter defendido mais de uma vez o mesmo título e ter contado toda essa história. Muito legal ter passado por tudo isso, né? É verdade, tá? Uma história que eu ouvi. Que o Gustavo pediu para você não competir um campeonato para poder ter outra pessoa para ser campeã? Isso. A categoria Wellness, então eu competi de 2005 até 2006, competi na categoria Wellness. Todos os campeonatos que existiam da categoria, eu ganhei todos na época, né? Assim, com muita humildade eu falo isso, ganhei todos. E aí, um outro campeonato que ia acontecer na Barra da Tijuca, aqui no Barra Garden, eu estava me preparando para competir e recebi um telefonema da federação pedindo para que eu não subisse no palco, porque ninguém estava querendo se inscrever na competição. Porque a pergunta não era quanto era o campeonato, era se eu ia competir. É bizarro. E aí eles começaram a falar que eu ia competir, começaram a ver que não estava tendo inscrição. Aí me pediram se eu podia não competir e só ir lá ser homenageada. Nossa, né? E aí eu falei assim, tá, não vou, tudo bem, para poder ter campeonato, né? Então não vou. E eu fui homenageada junto com o Rogério, só fiz um desfile. E nesse mesmo momento, eu recebi também outro comunicado da federação, assim: Alessandra, ou você para de evoluir ou você troca de categoria. Porque você vem evoluindo muito na categoria e você está ficando fora do padrão da categoria Wellness. Entendi. O teu shape nessa época era assim ou era mais volumoso? Ele era um volume proporcional à época, porque não era com tanta maturidade muscular, eu não tinha tanto tronco. E pro wellness na época tinha que ser aquele... literalmente, gente, era um físico de praia mesmo, porque não tinha marcação não tinha nem acessório de gota. Era um glúteo normal, sabe? Normal. Tanto que as poses que eu fiz na minha primeira competição e na segunda eram como critério para os cursos dos árbitros na época da IFBB. Passava o meu desfile com as minhas poses e era assim que todos os árbitros tinham que aprender a julgar as atletas. O teu vídeo, o meu vídeo, as minhas poses como padrão do desfile. Foi padrão por muito tempo, né? Muito tempo, até quase entrar para a Pro League praticamente. O que está acontecendo aqui? É surreal. Temos aqui o primeiro padrão wellness, o modelo. E você sabe que eu fui a primeira atleta wellness do mundo a usar biquíni bordado, porque na minha cabeça tinha alguma coisa que não casava. Porque as americanas competiam de biquíni bordado, por que eu estava de biquíni de praia?
E a gente competia com biquíni de praia. Eu falei, não. Então, no meu primeiro campeonato wellness, no segundo campeonato wellness, eu já subi com biquíni bordado. E foi super diferente, porque ninguém estava de biquíni bordado. Eu subi com sandália de acrílico, com biquíni bordado, mandei fazer um biquíni. Assim, valorizou. Não, exatamente. Eu comecei a profissionalizar a categoria. Então, no campeonato seguinte, todo mundo de biquíni bordado. Tá vendo aí, meninas da wellness? Vocês devem... Eu falei pra vocês, cara. Talvez eu não estaria e muitos de vocês não estariam aqui se não fosse por eles.